pessoal, eu sou Isabela Moreira, editora da revista Galileu. E eu sou Henrique Januário, editor assistente da Monet. E hoje a gente está aqui para falar sobre Robin Hood, A Origem, que estreia nos cinemas brasileiros nessa quinta, dia 29 de novembro. E temos muitas considerações. muitas considerações a fazer. Do que se trata esta maravilha? Então, é uma nova versão, né, de Robin Hood e basicamente ele tenta ser um pouco mais moderno, né? Então, você tem o Taron Egerton, que faz Kingsman, como Robin Hood. Ele é um conde, né, assim, meio... Um lorde. Um lorde, meio rico. E ele vive super bem até que ele é chamado pra guerra. E quando ele volta da guerra, todo mundo acha que ele morreu, mas quando ele volta, ele vê que a cidade em que ele morava e o povo que ele amava está sofrendo nas mãos ali dos xerifes e dos outros lords. Então, ele começa a treinar para ser o Robin Hood. Então, roubar dos ricos para enfim, alimentar e enobrecer os pobres. Temos muitas coisas. Sim, tem um mega plot envolvendo essa sanha dos nobres em tirar dinheiro dos pobres. Sim, e também tem uma tentativa de fazer o Robin Hood ser mais descolado. Então as cenas de ação são mais parecidas até com Kingsman, né, nesse sentido. Sim. Então o arco e flecha tá bem legal. As cenas de ação são muito interessantes. É o ponto alto do filme, né? As cenas de ação não tem o que falar, são irretocáveis. Eles tentam dar uma visão meio de game, né, pra essas cenas. Aquela coisa do arco indo atrás, aquela câmera nervosa. Até trazer um pouco de humor também, né? Então, às vezes, você tá no meio de uma cena e aí o Robin Hood fala uma coisa meio engraçada. E, assim, o Taron Egerton tá muito bem, mas... pra mim não funcionou, sabe? Eu não acho que seja necessariamente ele no papel, mas eu acho que, tipo, todas as ideias juntas elas não funcionaram. Nem o Jamie Foxx como Little John, que é uma pena, porque eles vendem o filme como se o Jamie Foxx fosse, né, tipo, pra aparecer muito. E, na real, eu acho que ele é muito mal explorado, assim. Sim, é super mal explorado. Ele tem muita presença de cena. Ele aparece pouco, mas aparece muito bem, né? Quando ele aparece, ele é muito marcante, né? Ele mostra porque ele ganhou Oscar, enfim, porque ele é um grande ator. O Taron Egerton, realmente, acho que falta um pouco ali de... Não sei se ele parece um pouco juvenil pro papel. É a intenção do filme dar esse aspecto mais jovem pra ele, personagem. De qualquer maneira, mas é aquele lance da Idade Média também, né? Porque as pessoas, elas morriam muito jovens e também elas viravam adultas, não tinha adolescência, né? E também tem toda a questão que a gente vê ele antes e depois da guerra, né? Então, esse período da guerra são uns 2-3 anos, né? Então, ele também, né, envelhece um pouco, mas nem, assim, não aparenta, né? Se você não soubesse dessa divisão, não teria como saber. E tem uma pegada meio militar ali, das cruzadas, né? Eles tentam passar um negócio ali como uma operação americana no Iraque ou no Afeganistão, uma coisa assim. Os uniformes remetem muito aos uniformes, aquela cor meio bege, meio cru, né? Sim. Então não parece, não é um cara com cota de aço. Não, é menos Game of Thrones. Total. É um negócio bem moderno, até no visual, assim. Você vê ali um figurino mais medieval, mas tem muita modernidade. Até ali, né? Teve uma hora que a gente tem uma personagem, né, que é a Marian. Marian, que é a mocinha, né, enfim, a namorada do Robin Hood. E que aí ela aparece, e aí ela tá com uma jaqueta de couro. Mas assim, não é uma jaqueta de couro que desgastaram pra parecer ali medieval. Não, é só uma jaqueta de couro que você acha, tipo, em qualquer loja. E aí eu olhei pro Henrique e a gente ficou... Que é isso? O que aconteceu? A gente achou que ia aparecer um All-Star, tipo Maria Antonieta. Enfim. Mas eles têm esse toque, é um charme que eles dão pro filme, não que seja algo inédito, né? Eu acho que isso não me incomodou tanto, assim. Eu acho que o que me incomodou eu até tava pensando nisso, essa questão do Jamie Foxx, que o Little John acaba não tendo tanta presença, né? Eu acho que ele faz muito com o personagem, mas porque ele é o Jamie Foxx. E o vilão, que é o Ben Mendelsohn, que fez... Enfim, ele sempre é o britânico que é o vilão. Então, no Rogue One, Jogador Número 1, e não é que, assim, ele faz um vilão diferente. É o mesmo vilão. É o mesmo vilão. Ele só tá no lugar diferente, porque eu acho que nem as roupas são tão diferentes assim. E é uma pena, porque eu acho que se ele fizesse alguma coisa diferente, eu tava pensando, se o Jamie Foxx fosse o vilão e desse uma pegada, às vezes, mais de comédia, ele fosse mais atrapalhado,
acho que ia ter um tom diferente, sabe? Mas nesse sentido, as partes do vilão eu ficava, ai meu Deus, não vi esse cara. Tipo, era meio entediante até, né? Não tinha sei lá, não parecia que os riscos estavam altos o suficiente, né? O lance do Jamie Foxx não ser o vilão talvez se explique por ele ser um Moro, árabe, né? Então colocar um cara negro, um cara árabe como vilão, daí acho que seria desandar muito o caldo. Mas eu digo, mas assim, ele é árabe no contexto do filme, ele poderia ser o vilão também no contexto. Total. Mas acho que é mais pela falta de ineditismo, assim, do Ben, que ele repete ali, o vilão de Rogue One, ele tem um sobretudo que lembra muito alguns figurinos que ele usou. Não, e a mesma coisa de jogador número 1, assim, ele tá igualzinho o Sorrento que ele interpretou. Sim. E aí é isso, assim, e como é uma parte muito importante do filme, né, toda a briga com o vilão, com a nobreza da cidade, acaba ficando um pouco chato, assim. Acho que isso atrapalha muito, né, o desandar do filme. Sim. Bom, essa não é a primeira adaptação de Robin Hood. Provavelmente não será a última. Essa ela tá distante há 8 anos da adaptação do Ridley Scott, estrelada pelo Russell Crowe. Sim. E ela tá a 110 anos de distância da primeira adaptação cinematográfica do Robin Hood. E uma coisa interessante que eu vi é que esse personagem Moro, que no filme de 91 do Kevin Costner foi interpretado pelo Morgan Freeman, e que agora é interpretado pelo Jamie Foxx, ele foi criado só na década de 80. Sim. Engraçado, né? Porque essa é uma lenda, acho que remonta, sei lá, ao século XVII, talvez, né? Sim. E que ela tá muito presente aí, talvez é um dos maiores heróis, apesar de ser uma lenda, não tem nada documentado sobre Robin Hood, é um dos principais heróis da Inglaterra e uma das histórias mais famosas do mundo, né? Sim, porque ele incorpora muito da própria da história em si, né? Então, acho que acaba ficando muito no imaginário, assim. É super possível que tenha algo parecido e que tenham transformado, né, na história. Pode ser até reunião de várias figuras da história, que isso existe muito, né? Alguns mitos que reúnem histórias de várias outras figuras, né? Sim, exatamente. E aí, também, uma coisa, enfim, pra quem tiver interesse no filme, também tem o Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza. Sim. Eu achei interessante, eu não conheço muito da carreira dele, então eu achei interessante ele naquele personagem. Apesar de não gostar tanto da direção em que o personagem foi depois. Mas tem ele, o Taron Egerton tá bem. Tá bem. E o Jamie Foxx também, acho. E aí, Helson, que faz a Marion. Eu gostei bastante dela, eu não conhecia o trabalho dela. Também não. E a direção é do Otto Bathurst. Isso. Que ele é o diretor do primeiro episódio de Black Mirror. Sim. Que é aquele que deu todo sucesso pra série, né? Que é chocante, que é do primeiro-ministro que precisa fazer um sacrifício pra salvar a princesa, né? Sim. Então, tem um conjunto bem promissor, enfim, a execução aí a gente deixa pra quem assistir. Só uma última coisa que também me incomodou um pouco, que eu esqueci de comentar, às vezes o filme era muito escuro e algumas cenas muito longas, que não precisava ser. Acho que talvez se fosse um pouquinho mais ágil, faria mais sentido com o que eles estavam, sabe? Ele tem essas coisas de contemplação, de explicar algumas coisas demais e colocar muita ação. Então esse choque de velocidades, assim, pode causar... Pode atrapalhar para algumas pessoas, né? Sim, mas assim, eu acho que as cenas de ação são muito boas e essas partes de tentar explicar as coisas, eu acho que falta um pouco de ação, não de ação, mas de ser um pouco mais rápido, mais dinâmico. E talvez usar um pouco dessa ação para explicar as coisas, sei lá, assim como em 12 Homens e um Segredo, 8 Mulheres e um Segredo, aquela coisa mais dinâmica que mostra, que explica um pouco da trama, mas de um jeito... Conforme as coisas já estão acontecendo, exatamente, mas e não deixa a peteca cair, né? Sim. Deixa a coisa num ritmo bom. Tem esse desnível aí entre essas partes. Sim, mas fica aí a dica, Robin Hood, A Origem, estreia no dia 29 de novembro e a gente se vê na próxima. Valeu.